Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amados, nós vamos fazer algo bem informal, tá? Fiquem tranquilos. Se precisarem sair, ir ao banheiro, o café está ali, bolachinha, pode se levantar, ir lá se servir à vontade, tá bom? Pode trazer o café, comer aqui na sua cadeira também, sem constrangimento nenhum. Vamos fazer algo bem familiar, caseiro, como é o nome da nossa igreja, tá certo? Algo que a gente possa, inclusive, interagir, podem interromper se for necessário. Vamos dar um tempo no final de cada palestra também para alguma pergunta. De qualquer forma, a gente está à disposição dos irmãos e nosso desejo é que os irmãos sejam muito abençoados. A gente tem preparado isso já há alguns meses, irmãos. Já era um sonho já de mais tempo nosso e há alguns meses a gente está preparando esse material e pretendemos, então, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem nos dado, né, da sua palavra, né, e nesse ponto é o nosso tema, a bem-aventurada esperança da igreja. É um seminário que vai falar do retorno de Cristo. Nós cantamos hoje, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a esperança da igreja, é a vinda do Senhor Jesus. A bem-aventurada esperança. E nós temos como tema, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Ao longo da história da igreja, irmãos, a igreja sempre foi sustentada por essa bem-aventurada esperança. Foi isso que sustentou toda a perseguição de reinos hostis, desde o Império Romano até a Inquisição e muitos outros. E ainda hoje a igreja enfrenta isso na China, na Ásia, no Oriente Médio, América do Sul, países da América do Sul. Uma perseguição ferrenha que não é contra os cristãos, mas é contra Jesus Cristo. E essa sempre foi a esperança que sustentou a igreja. Nós vamos falar, irmãos, de algo que é o retorno de Cristo, que é essa esperança que sempre fez parte da fé cristã. E não só cristã, mas no judaísmo já se esperava a vinda do seu Messias também, para buscá-los. A tradição cristã sempre atestou essa verdade de forma veemente, de que Jesus retornará para buscar a sua igreja. E dessa forma, irmãos, falar da vinda de Jesus, como nós pretendemos e desejamos falar aqui hoje, não é especular as coisas com relação a profecias, ao que está acontecendo. Há muita especulação hoje na internet, com o advento da internet principalmente, muita especulação sobre isso e traz muita confusão para a mente e para o coração dos cristãos e daqueles que nem conhecem a palavra de Deus. Traz medo, terror. Mas sempre que a palavra de Deus se refere aos últimos tempos, e em específico à vinda de Jesus, é uma palavra que traz para a igreja consolo, esperança, força na sua fé. Então a palavra profética relativa ao final dos tempos não é para impor medo e terror no coração das pessoas. As pessoas falam do livro de Apocalipse. Poxa, tem medo de ler o livro de Apocalipse. Já ouviram falar isso? Se você ler o primeiro capítulo, lá no versículo 4, os primeiros versículos, 3 ou 4, não estou recordado, diz que bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que pratica as palavras do livro dessa profecia. Então é bem-aventurado. Depois eles descrevem os juízos que virão e tudo mais, a ira e tudo mais. Mas a palavra é de bem-aventurança, é de bênção para aqueles que leem, escutam, obedecem. Por isso é importante nós conhecermos o que a palavra diz a respeito desses assuntos. Hoje nós vemos as pessoas, mesmo que não está ligado à palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus, está vendo os acontecimentos mundiais e diz assim, é o fim do mundo. Não é o que todo mundo diz? Então nós podemos dizer que chegamos no final da história da humanidade, verdadeiramente. Isso é muito certo. Amados, nós vamos tratar de diversos assuntos, como a tribulação, o anticristo, falar do arrebatamento da igreja, o rei que vem nos buscar, a vinda de Cristo de uma forma secreta, mas também de uma forma ostensiva, visível, como o seu retorno glorioso. Vamos falar do reino de Cristo aqui na terra, tudo o que a Bíblia fala a respeito desses temas. Ressurreição de mortos também é um tema escatológico, mas nós não vamos entrar nesse tema
nesse nosso seminário, na verdade tivemos que enxugar muito, porque é muito material, muito tema, e a gente tinha que organizar de uma forma muito didática para que os irmãos compreendessem e pudessem aí por conta própria se aprofundar. Por isso vocês têm em mãos essa apostila com todos os versículos que nós vamos citar aqui, que estão aqui no slide. Vocês têm esses versículos aí, citados aí, depois podem procurar na sua Bíblia. O que quiserem anotar, acrescentar alguma coisa, fique à vontade, esse material é de vocês. Então, amados, existem divergências a respeito desses temas que eu falei aqui, dentro da igreja cristã, inclusive, dentre os cristãos, mas essas divergências, elas não são pontos cruciais da nossa fé cristã. Não são doutrinas, a própria doutrina que se refere à escatologia, ela não é uma doutrina cardeal da teologia cristã que deva causar ruptura, cisão, divisão na igreja. Pelo contrário, nós compreendemos e entendemos os pontos de vista que vão ser apresentados aqui também para os irmãos e vamos também mostrar a linha que essa igreja adota, a visão que nós temos como igreja também, né, com base na palavra de Deus. Tá bom, amados? Então, dito isso, nós hoje começaremos daqui a 5 minutos, né, com a chegada do reino de Deus, falando justamente o reino de Deus aqui na terra. Nós já vivemos, aqueles que são filhos de Deus já foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E espiritualmente nós já somos filhos do reino. Mas a Bíblia fala de um reino de Cristo aqui nessa terra. Vamos ver o que é que a Bíblia nos tem a dizer depois. Esse tema é o Davi que vai ministrar. Daqui a pouco ele começa. Vai até às 10h10. Às 10h10, nós temos um coffee break, vamos dar um tempinho para os irmãos terem uns minutinhos para ir ao banheiro, tomar uma água, tomar um cafezinho, né, esticar as pernas aí, e damos continuidade, então, às 10h20, e que vamos falar, aí sim, do arrebatamento, que é o rapto da igreja, o que a Bíblia fala a respeito disso. Vamos falar do juízo de Deus, não só ao longo da história, mas especificamente o juízo de Deus referente à tribulação, descrita de forma mais precisa no livro de Apocalipse, embora ela esteja em toda a Bíblia. E vamos falar da vinda gloriosa de Cristo no final, né, de todos esses eventos. Esse tema 2 também vai ser ministrado pelo Davi. Ele traz mais conceitos à luz da palavra de Deus. Então ele vai lidar mais com esses conceitos. Na sequência, nós vamos entrar no tema 3, que ele começa de manhã às 11h15, essa eu que vou ministrar, vai até o meio-dia. E depois nós retomamos, damos continuidade a esse mesmo módulo, das 14 às 15h45. Aqui nós vamos falar de pré-tribulacionismo. Nós vamos falar de uma forma mais prática, daqueles conceitos que nós ouvimos primeiro, para entender agora dentro de uma cronologia, dentro de uma sequência lógica, segundo a palavra de Deus, com argumentos da palavra de Deus, para os irmãos poderem linkar, então, o que já ouviram no tema 2, com algo mais prático, talvez, no tema 3. Nós temos um intervalo às 15h45, aí vamos ter um intervalo um pouquinho maior, vamos fazer um coffee break um pouquinho melhor até à tarde, já que temos um tempo mais extenso, fazer alguma coisa, né, um pouco mais elaborada para os irmãos. E depois damos sequência ao último tema, que é os sinais dos tempos. E aí mais prático ainda, nós vamos analisar o que a Bíblia fala e o que nós estamos vivendo hoje, né, procurando sempre nos guardar de especulações. Sempre nos guardar desse aspecto de especular alguma coisa. Vamos até aventar possibilidades, mas não vamos poder decretar nada, né, com relação a alguns acontecimentos, né, o que algumas pessoas fazem às vezes e provocam confusão e conflito. Ao longo da história da igreja, sempre se fez isso. Quando o Império Romano ele se cristianizou, digamos assim, a igreja se tornou institucional, com Constantino e depois com Teodósio, ali os cristãos pensaram que tinha chegado o final dos tempos, isso no ano 320 depois de Cristo, porque todo mundo já tinha se convertido, porque o Império Romano se converteu. Então vejam só, umas coisas de longa data, né? Quando chegou a Reforma Protestante,
né, também eles acharam que estava chegando o final. A peste negra foi um evento terrível, que dizimou um terço da Europa, né, é o final dos tempos. Aí eles já começaram a associar com o cavaleiro do Apocalipse lá, que traz a peste, aquele amarelo, né? Então, a igreja sempre procurou. É claro que a gente tem que estar atento realmente, mas não, né, trazer pânico e pavor. Quando se atropela os acontecimentos escatológicos, essa sequência que a gente vai procurar trazer para os irmãos, o que acontece realmente é medo. Porque a profecia bíblica não foi trazida ao homem para trazer medo, pelo contrário, para que ele vigiasse, para que ele tivesse esperança e se fortalecesse na fé. Por isso nós precisamos compreender o que a Bíblia diz verdadeiramente sobre esses temas, para nos firmar na fé que nós abraçamos e vivemos. Tá certo, meus irmãos? Então, meu desejo é que os irmãos aproveitem muito, que sejam edificados pelo Espírito de Deus, que o Senhor nos dê graça para poder contribuir com o crescimento dos irmãos, da Igreja do Senhor, né? E, enfim, era isso e vamos dar sequência. Continuamos. Que hora que é a prova? Só na outra semana? A prova vai ser oral. A merenda é boa, agora a prova vai ser melhor. A bem-aventurada esperança. Vou passar para o Davi. Vamos tirar os equipamentos.